prazer ter você aqui. Eu sou Lorena Velasco, economista, especialista em finanças e educadora financeira. Junto com a Rosa Damasio, que é contadora consultiva, coach e educadora financeira, nós desenvolvemos o programa Finanças com Elas. Nós vamos te ensinar o caminho para que você tenha suas finanças decifradas e organizadas em até 40 dias, através do nosso programa de finanças, o programa Finanças com Elas. Nós temos um método exclusivo que foi desenvolvido para que você aprenda na prática com quem realmente entende do assunto. No nosso programa, você terá acompanhamento diário, onde serão aplicadas ferramentas e tarefas que irão te ajudar a implementar novos hábitos. Uma mudança real de mentalidade por um investimento de menos de R$20 por dia. O seu dinheiro não dá para pagar todas as contas do mês? Você gostaria de fazer um MBA, uma viagem, só que nunca tem dinheiro sobrando? Você não tem nenhuma reserva financeira para sua tranquilidade em situações de emergência? Nós sabemos exatamente o que você está passando. Inclusive, nós já estivemos também nessa mesma situação. Nós fazemos parte de uma sociedade onde não falamos sobre dinheiro. Não aprendemos como cuidar do dinheiro, nem na escola e nem em casa. Então, a gente cresce sem conhecimento suficiente nesse assunto. E essa falta de conhecimento faz com que as nossas decisões financeiras sejam as piores possíveis, comprometendo o nosso futuro pela ausência da educação financeira. A história sobre dinheiro da nossa família, ela tem total influência na nossa própria história com dinheiro. E eu te convido a ouvir a minha história. O meu pai, ele era advogado e a minha mãe funcionária pública. A minha mãe, ela gastava todo o seu salário com roupa, sapato, bolsas e joias. Afinal de contas, ela não precisava ajudar em casa. E quando os meus pais se separaram, tudo mudou. Ela precisou assumir as contas da casa sozinha, porque ele não pagava pensão. Só que o salário que ela ganhava não era suficiente. 3 anos depois, ela se casou novamente, retomou os mesmos hábitos de consumo anteriores, que era gastar tudo que ela ganhava com roupa, com sapato, com bolsa. Uns anos depois, ela se separou novamente e saiu desse casamento com um apartamento, um carro e algumas joias. As decisões financeiras dela agora precisariam ser melhores, porque ela tinha 2 filhas para criar sozinha. As joias que ela tinha, ela penhorava sempre que o salário dela não era suficiente para pagar todas as contas. O apartamento e o carro ela colocou à venda. E quando o apartamento foi vendido, o dinheiro foi colocado na poupança, que esse era o único investimento que ela conhecia. E era uma época de muita inflação, então a poupança era um excelente negócio. Ela optou por comprar uma casa em uma região onde os imóveis tinham um menor custo e por ter a economia do condomínio. Um outro detalhe foi sobre a casa que ela escolheu, foi que tinha 2 casas pequenas no fundo do terreno, com entradas independentes, que ela poderia alugar para complementar a renda. O carro foi vendido e substituído por outro de menor valor, mais econômico, para que houvesse sobra de dinheiro. As decisões financeiras dela foram melhorando. E o que ela fazia para aumentar a renda dela? Ela tirava 1 semana de férias e vendia o restante, porque assim ela tinha dinheiro a mais para as despesas, relembrando que ela era uma funcionária pública. E como ela trabalhava em um órgão com muitas pessoas, ela vendia roupa, lingerie, sapatos, joias, enfim, ela via nisso uma oportunidade de aumentar as entradas de dinheiro. Eu cresci vendo essa mulher sendo forte e fazendo todo esse movimento para dar conta do recado. Eu estava com 18 anos, no primeiro ano da faculdade de economia, quando meu pai faleceu. O dinheiro da pensão que eu tinha começado a receber fazia pouco tempo ia agora para minha mão. E as responsabilidades das minhas finanças passaram a ser exclusivamente minha. E eu estava completamente despreparada para cuidar do meu próprio dinheiro. Nós havíamos passado por várias dificuldades e eu só pensava que agora eu podia realizar todas as minhas vontades. Então, a minha primeira ação foi comprar um carro. Eu tinha 18 anos, um carro, então tudo isso era um sinônimo de liberdade para mim. Agora eu tinha o meu dinheiro, eu queria me vestir bem, viajar e ter dinheiro para comprar tudo que eu quisesse. Eu estava me sentindo rica e isso é uma enorme armadilha. Se eu quisesse algo mais caro, eu parcelava no cheque ou no cartão de crédito. E com isso eu fui construindo um comportamento consumista sem pensar no futuro. A vida para mim era somente o momento presente. Eu não tinha reservas e enquanto eu não via o fim do dinheiro na conta, eu não me dava por satisfeita.
E foi assim por vários anos. E isso se manteve depois que eu me casei. E esse comportamento, ele começou a me incomodar muito. Várias vezes eu comprava e assim que eu saía da loja eu já estava arrependida, chateada comigo mesma. Eu cheguei a esconder sacola de compra do meu marido porque eu achava que eu comprava demais e ficava com vergonha por isso. E esse incômodo começou a ser frequente na minha vida, até que eu decidi tomar uma atitude, porque eu não sentia orgulho do comportamento que eu estava tendo. Eu queria ser exemplo para os meus filhos e para o meu marido. Era por mim, só que principalmente por eles. Então eu comecei incorporando novos hábitos na minha rotina que reduziram os meus gastos. Eu passei a analisar o meu comportamento e perceber quais eram as situações que me faziam gastar mais. Conhecer a si mesma é necessário para que as mudanças possam acontecer. Isso foi o início para a criação de novos padrões de comportamento. Eu dei os primeiros passos sozinha, porque o que tinha de disponível de conhecimento sobre finanças pessoais não era muito explorado na época. Eu tive que procurar muito para encontrar. Só que hoje as coisas não são mais assim. A sua história familiar, o que você vivenciou na sua casa, na escola que você estudou, o que você ouviu sobre dinheiro, a maneira como você absorveu tudo isso, foi que construiu o seu modo de se relacionar com o dinheiro. Então, se conhecer é essencial. Eu li muitos livros, eu fiz vários cursos de finanças pessoais e empresariais, programação neurolinguística, mentorias, até me tornar uma especialista em finanças e mentora de finanças pessoais para mulheres. Com a vontade de aprender cada vez mais, eu iniciei o curso de terapia financeira, que acabou complementando todo o conteúdo e experiência, entender o porquê algumas pessoas ganham mais dinheiro do que as outras, porquê quando elas estão ficando bem de vida, elas perdem tudo, porque algumas estão sempre com dificuldades financeiras. E esse aprendizado me trouxe mais entendimento sobre as dificuldades das pessoas para se relacionarem com dinheiro. E eu fiquei apaixonada por todo o conhecimento que eu estava adquirindo. E eu percebi o quanto tudo isso me fez crescer como pessoa em primeiro lugar. Quando nós não estamos gostando de quem estamos nos tornando, a gente precisa identificar o que não nos agrada, procurar ajuda para que as coisas aconteçam mais rápido e assumir a nossa parcela de culpa e autorresponsabilidade nos fatos, entendendo que tudo depende da nossa própria força de vontade e do nosso compromisso com a gente. O primeiro passo é você que precisa dar. A decisão é sua. Você quer ser uma pessoa muito melhor daqui a 6 meses? A decisão está em suas mãos. Quer que a sua família sinta orgulho de você? Quer ser uma pessoa que seus filhos irão se espelhar? Venha fazer parte desse programa de finanças que foi desenvolvido por 2 mulheres que enfrentaram as mesmas dificuldades que você. Nós sentimos na própria pele e afirmamos que tem jeito. O problema tem solução. Basta você querer passar por essa transformação. Você não estará sozinha. Nós vamos segurar na sua mão. Vamos te acompanhar nessa jornada de 40 dias em direção ao seu sucesso financeiro, porque a partir da sua decisão tomada, é você no controle do dinheiro. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde no ano de 2021, com uma média de 70%. Esse percentual foi o maior registrado nos últimos 11 anos, de acordo com uma pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio. Está nas suas mãos sair dessa estatística. Juntas, eu e a Rosa, iniciamos um projeto de finanças, o Finanças com Elas. Criamos um método eficiente, onde você é a protagonista. Um método VCD, você no controle do dinheiro. Já parou para pensar quantas planilhas você já preencheu, quantas anotações você já fez e os seus problemas financeiros não acabaram? Cuidar do dinheiro, ele vai muito além de fazer lançamentos de dados em planilhas. Usar aplicativos, vai além dos números. A maneira como você gasta o seu dinheiro é totalmente emocional. Os hábitos, a mentalidade, as atitudes do dia a dia, a história da sua família com o dinheiro, tudo isso precisa ser identificado no decorrer do processo de conscientização para que possam ser trabalhados. E os números, eles são apenas indicadores utilizados para auxiliar em uma parte do entendimento. A análise do todo ela é muito mais importante. Você precisa tomar uma decisão agora, porque se não fizer isso, continuará no mesmo lugar em que você está. Com dívidas, sem dinheiro, com muitas contas para pagar, sem saber o que fazer. Às vezes até sem dormir direito. Sem tomar uma atitude, nada vai mudar. Os mesmos hábitos não vão produzir um resultado diferente. Se você está com problemas financeiros e não aguenta mais viver assim, cheia de contas,
sem dinheiro suficiente para fazer as coisas que você realmente quer, podendo até perder algumas oportunidades interessantes. Não tem dinheiro para viajar, para ir a restaurante, seu lazer é restrito. Tudo que você compra é parcelado, atrasa o pagamento de algumas contas, negocia outras que estão em atraso. Pensa que se a parcela cabe no seu bolso, é isso que importa. Com todas essas atitudes, você acaba pagando 3 vezes o valor da dívida. É preciso se planejar, e a falta de planejamento, de conhecimento sobre finanças, está te deixando nessa situação em que você ainda está. É preciso dar um basta. Você não é assim por acaso. Nós brasileiros não temos o hábito de guardar dinheiro, de fazer poupança, de ter o dinheiro antes de comprar as coisas. Não temos o hábito de gastar menos do que ganhamos. Inclusive, não está na grade curricular das escolas a disciplina Educação Financeira. E a gente lida com dinheiro todos os dias. Falar sobre dinheiro dentro de casa também é tabu. Então, essas são as razões do motivo de nós termos um percentual tão expressivo da população que não sabe cuidar do próprio dinheiro. Se você sentir vontade de atribuir uma culpa, culpe a ausência da educação financeira na sua vida. A ausência de aprendizado sobre como cuidar do dinheiro é o problema. Nós não falamos sobre dinheiro, nos sentimos constrangidos de falar sobre dinheiro com as pessoas, não convidamos as pessoas importantes da nossa vida para participarem da montagem do nosso orçamento familiar. É tabu e uma fobia ao mesmo tempo. Você já percebeu que quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente evita falar sobre aquilo porque nos traz sensações físicas muito ruins? Você é a única pessoa que pode resolver essa situação e decidir que nunca mais vai passar por isso de novo. Nós vamos te ensinar a decifrar e organizar as suas finanças e a controlar o seu dinheiro. Chega do dinheiro controlar você. A partir da sua decisão tomada, é você que vai controlar o seu dinheiro. Sem orientação alguma e sozinha, apenas fazendo planilhas e usando aplicativos sem entender o que fazer com todas as informações que você tem, você não consegue mudar de vez a sua vida financeira. Você precisa de uma transformação real. Como você quer que a sua vida financeira esteja daqui a 5 anos? Se você quer estar no lugar certo e conectada com quem já passou pelo caminho que você está e venceu, se movimente e tome uma atitude. Eu sei que você recebeu muitas informações. Você pode ignorá-las ou tentar mais uma vez resolver os seus problemas financeiros sozinha, ou você pode escolher ser conduzida por 2 especialistas em finanças que irão te conduzir por um caminho utilizando um método que é testado e comprovado. Você vai conseguir resultados reais e eficazes em muito menos tempo. Aprenda a tratar o seu tempo como se fosse dinheiro. Você troca o seu tempo por dinheiro no trabalho. Então, passe a encarar dessa maneira tudo o que você faz que não tem resultado. Com o programa Finanças com Elas, você entenderá como e por que a sua relação com o dinheiro é do jeito que é. Você aprenderá a modificar o que pensa de negativo sobre dinheiro. Você descobrirá a motivação correta para decifrar e organizar as suas finanças. Você conhecerá exatamente para onde vai o seu dinheiro e em que você gasta cada centavo. Você verá que é possível tirar os sonhos do papel com planejamento financeiro como seu aliado. E durante o programa Finanças com Elas, você vai definitivamente modificar a forma de pensar e de agir com o seu dinheiro. Criará novos hábitos pessoais e financeiros, entenderá a importância de decifrar e organizar as suas finanças. Será um despertar na sua vida. Você merece uma vida próspera e repleta de abundância em tudo que você fizer. Essa mentoria deve custar caro, você deve estar pensando, só que não custa. Além de tudo que você vai aprender, que eu falei para você, você ainda vai despertar desse pesadelo que você vive hoje. Vai aprender a mapear o seu custo de vida e a organizar definitivamente as suas finanças. Vai aprender a traçar o seu planejamento financeiro. E ainda vai receber alguns bônus. Um curso de suas finanças na palma da mão, como usar o aplicativo Minhas Economias. Uma aula bônus com especialista em investimento, onde você vai aprender a dar os primeiros passos nos investimentos para se tornar uma investidora. Vai aprender onde colocar o seu dinheiro, com base no seu planejamento financeiro, a fim de tornar realidade os seus sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Vai assistir uma aula bônus de como montar o seu plano de ação para os próximos 90 dias. Vai assistir uma aula bônus
sobre reformulação de guarda-roupa, como montar um guarda-roupa versátil com menos peças, com foco em qualidade, versatilidade e economia, aprendendo na prática o conceito de comprar de maneira inteligente. Vai assistir uma aula bônus de como se preparar para as compras de supermercado e como montar o seu cardápio. E uma aula bônus com um tema surpresa que vai ser divulgado no decorrer da mentoria. Tudo isso por menos de R$20 por dia. Você pode continuar gastando 10, 20, até 50 vezes esse valor, com juros e compras desnecessárias. Uma decisão muito simples precisa ser tomada hoje. O seu investimento seria de R$ 1.297. Apenas nessa página, hoje, com todos os bônus, o valor será de R$ 797, com opção de parcelamento em 12 de R$ 79,70. Você terá uma semana para decidir se essa mentoria é interessante para você. Clique no botão abaixo e faça parte dessa transformação. Esperamos por você!